pesada e sustenta a tua dor. Segura nas mãos de Deus se vai. Aleluia. Orando, jejuando, confiando e confessando. Segura nas mãos de Deus e vai. Aleluia. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Aleluia. Glória a Deus. Não temas, siga adiante e olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te resistirá. Segura nas mãos de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois nela te sustentará. Aleluia! Adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero saudar todos com a Bendito o paz nome do do Senhor. Senhor. Amém. Aleluia. Soberano Deus. Eu peço que a igreja se põe de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quero agradecer aos pastores pela confiança, ao Senhor pela oportunidade. É sempre uma coisa bem séria trazer a palavra do Senhor aqui para frente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Então a palavra nos fala assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquelas seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que quer que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo nada. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém.
e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e não bebeu. Até aqui. Amém. Continuamos assim. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a conversão de Paulo. Aleluia. Voltando um pouquinho na história, nós podemos perceber ali no capítulo 7 que Estevão era um presbítero da igreja primitiva. E ele era um homem cheio de fé e de poder. Só que Estevão trabalharam contra ele, né? Disseram que ele estava blasfemando por causa da fé dele, por causa do poder deles. Eles não acreditavam no que Estevão falava. E Saulo estava ali, perseguindo também este, né? E apedrejaram Estevão, mataram ele, apedrejando ele. E Saulo estava presente. Tanto que tiraram as suas capas e colocaram aos pés de Saulo. E nós lendo ali, depois, em Atos 8, né, a gente percebe que há uma grande perseguição contra a igreja, né? E Saulo sempre à frente da perseguição. Não media esforços para perseguir a igreja. Ele estava à frente, perseguindo aquele povo ali de Deus, né? Só que a perseguição dele foi boa, porque a igreja se espalhou. Começou a se espalhar a igreja. Se espalhou por toda a Judéia e Samaria. E por este lado, foi bom essa perseguição. Somente por esse lado. Só que Saulo não desistiu. Ele foi até, como fala ali a palavra, né? Ele queria prender todos que adoravam a Jesus Cristo. E foi até o sacerdote e pediu cartas, então, né? Que ele pudesse pegar essas cartas e ir atrás dos discípulos para matar, aprisionar, enfim. Fazer algo para calar a boca do crente daquela época. Ele queria aprisionar aquele povo, tanto que valia tanto para homens, quanto para mulheres, quanto para qualquer pessoa que adorasse Jesus Cristo. Ele estava sacrificando, né? Colocando em cadeias, até mesmo matando. E isso acabou se expandindo, né? Além de Jerusalém. Tudo isso acabou se expandindo. Depois, lá em Atos 22, ele fala, né, que ele perseguiu o povo até a morte, né? Pondo em prisões, homens e mulheres. Ele mesmo testemunha depois o que ele fez. Isso mais adiante, lá se os irmãos quiserem olhar. Então, quando ele estava seguindo na estrada para Damasco, aconteceu algo. Houve um resplendor de luz. Uma luz muito forte, a luz de Jesus Cristo. Reluziu sobre esse homem e ele caiu por terra. Ele caiu por terra. E ele ouviu uma voz. Ele fala lá em Atos 26, numa língua hebraica. Ele ouviu e viu Jesus Cristo. Só que os que estavam com ele não viam ninguém. E diz aqui, segundo o estudo que eu fiz, que eles nem ouviam direito o que a voz dizia, que somente Saulo ouviu e viu Jesus Cristo naquele momento. Então a voz diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, mais do que depressa, como alguém poderia falar com ele senão o Senhor? Aleluia. Naquele resplendor de luz, somente o Senhor, porque ele já respondeu: quem és tu, aleluia, Senhor? Glória a Deus. Ele reconheceu o Senhor na voz. Ele reconheceu pelo esplendor de luz que o Senhor apareceu para ele. E o Jesus falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo diz: o que eu devo fazer? Então, o que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor responde para ele numa resposta dupla. Primeiro, tu te levanta. Primeiro, o Senhor diz assim: levanta-te. Ele manda Paulo se levantar.
e depois tu vai até a cidade que lá eu vou ver o que convém, vai ser dito para ti o que te convém fazer. E assim foi. Ele foi levado então, para a cidade de Damasco. Só que o homem que perseguia a igreja, Jesus se encontrou com ele. Ele houve um encontro ali com Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Porque a pessoa que persegue a igreja, Jesus reconhece. Porque Jesus reconhece todos os tipos de perseguições que acontecem dentro da igreja. E sabe, irmãos, quando isso acontece, Jesus toma para si a perseguição da igreja. Porque a igreja é dele e de mais ninguém. Quem persegue a igreja acaba sendo perseguido por Jesus. Quantos casos que a gente ouve que fulano passava lá, fulano fazia tal coisa, dizia, essa igreja aí dos crentes, não sei o quê. Eu mesmo dizia assim, esses crentes são tudo loucos. Acho que eu sou a piorzinha. Mas irmãos, é mais ou menos isso. Tu persegue a igreja, depois tu é perseguido por Jesus, porque Jesus toma para si as perseguições da igreja. Ele usa as pessoas mais improváveis para realizar a vontade dele. Não importa quem seja. Porque Saulo era inimigo da igreja. E depois ele se tornou a maior testemunha de Cristo. Glória a Deus. E quando Saulo se encontra com Jesus, existe uma contrição. O que é isso? É um arrependimento. Ele se arrepende de tudo que ele fez. Saulo, ele acaba... Saulo, que depois virou Paulo, né? Mas eu estou falando aqui porque é como o texto me dá, tá? Saulo teve um encontro com Jesus. E a partir do encontro que ele teve com Jesus, ele se arrependeu de tudo que ele fez. De todas as perseguições que ele fez contra a igreja. Ele se arrependeu. Glória a Jesus. E ele ficou 3 dias sem ver a palavra nos fala. Depois do encontro com Jesus, ele ficou 3 dias. Eu creio, irmãos, que esses 3 dias têm um significado nas Escrituras Sagradas. Porque se nós for analisar um pouco alguns livros, a gente vai ver que o Egito ficou sem sol por 3 dias de escuridão. Lá em Êxodo 10 nos fala isso. Israel foi punido com 3 dias de pestilência por causa do pecado de Davi, em 2 Samuel. Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe grande, em Jonas 1. Esther convocou um jejum de 3 dias e 3 noites, em Esther 4. E em Marcos 8:31, ao 3º dia Jesus Cristo ressuscitou. Existe um significado para este número 3 nas Escrituras Sagradas. Um período de sofrimento, um período de punição, talvez. Certamente Paulo ele sofreu esses 3 dias, enquanto ele estava ali sem contemplar a luz, sem poder enxergar, ele estava sofrendo. Não era algo fácil para ele, porque ele não podia ver o que estava acontecendo com ele. Ele estava ali, orando e jejuando, nos fala a palavra, mas sem ver. Era um tipo de um castigo, se nós formos pensar, né? Esse período de 3 dias. E nesse período desses 3 dias, Saulo, ele orou e jejuou. Porque a palavra em Atos 9:9, ele diz assim, ó. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e não bebeu. Irmãos, ele fez o jejum mais completo que tem. Porque ele não comeu
Ele não bebeu e ele orou. É verdade. Aleluia, Jesus. Ele se consagrou na totalidade para Deus. Ele não comeu, ele não bebeu e ele orou. Foi a forma mais completa. E o jejum era, naquela época, né, um modo habitual, né, de expressar o arrependimento sincero, assim, do mais profunda sinceridade naquela época. E eu acredito, para mim, hoje também é. Glória a Deus. Quando tu quer te consagrar a Deus, quando tu quer pedir algo para Deus, quando tu quer agradecer algo a Deus, consagra ao Senhor. Ora ao Senhor. Porque Deus ouve Aleluia. o povo que ora, ouve o povo que jejua, ouve o povo que consagra. Graças a Deus. Davi jejuou quando seu filho estava doente. Em 2 Samuel nos fala isso. Ele ficou ali quando o filho estava doente para morrer, né? Ele não queria que o filho dele morresse. Então ele estava lá orando, jejuando, pedindo para Deus, não deixa meu filho morrer. Ele estava jejuando. Samuel também. Ele manda as pessoas jejuarem em relação aos seus pecados em 1 Samuel, capítulo 7. Neemias também jejuou e orou quando viu a condição que Jerusalém se encontrava, lá em Neemias. O jejum era e é associado à oração. Aleluia. Glória a Deus. Não tem um propósito de você jejuar se você não orar, se você não buscar a face do Senhor. Vou jejuar que daí eu aproveito e emagreço. Não funciona. Esse jejum não é para Deus, esse jejum é para ti. Agora, a partir do momento que tu jejuou e tu dobrou o teu joelho e tu falou com Deus, tu chega na presença de Deus com a tua oração. Amém, Jesus. Glória a Deus. É verdade. E o Senhor, então, mais adiante, diz assim, a Ananias, que Saulo estava orando. E aí houve uma preocupação muito grande da parte de Ananias. Eu imagino que Ananias deve ter se arrepiado. Porque ele disse assim, mas Senhor, o Saulo de Tarso, aquele lá, o perseguidor da igreja, tu está me mandando eu ir lá. Mas não, Deus sabia o que estava fazendo. Porque Deus disse assim, ele estava orando. Glória a Deus. Já era sinal de que algo havia acontecido da parte de Deus na vida de Saulo, quando Deus falou assim a Ananias, que Paulo estava orando. Glória a Jesus. E Deus apareceu em uma visão, né? Falou com Ananias e disse, olha, vai lá, a rua chamada direita, vai à casa de Judas, porque informa que lá tem um Saulo de Tarso, e ele está orando. E Ananias, em primeiro impacto, se preocupou, disse, mas o Saulo de Tarso, aquele homem que persegue a igreja, que persegue Jesus Cristo, que persegue os discípulos, todos os crentes, ele quer jogar todo mundo na prisão, ele quer matar. Aí diz Deus, não, vai até lá. E Ananias, do crente mais obediente, foi. Ele obedeceu, não importou a preocupação dele. Aleluia, Jesus. Não importou o temor que ele tinha, talvez até de ser preso ou qualquer coisa assim. Ele confiou na voz de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Tem uma passagem também que Pedro fala assim, quando Jesus fala com Pedro, né, ele disse assim, ao que disse Simão, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra eu lançarei a rede. Eles ficaram a noite toda ali pescando, não pegaram nada. Quando Jesus apareceu, ele disse, joga a rede ali. Meu Deus do céu.
Passamos a noite toda, mas pela tua palavra eu já vou Glória jogar. a Jesus. Aleluia. E a rede saiu sojejada de peixe. Aleluia. Pela fé, pela obediência, o Senhor honra Glória a Deus. a nós. Glória a Deus, aleluia. E quando Ananias chegou, então, lá na casa de Judas, ele entrou na casa e colocou as mãos em Saulo. Quando ele colocou as mãos em Saulo, ele disse assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Se Senhor. nós formos pensar, essa conversão de Saulo, ela chegou até a ser meio escandalosa. Porque um homem que era perseguidor da igreja, ficou cego por 3 dias, orou e jejuou, e depois chega lá um servo do Senhor, bota a mão nele, orou por ele, ele abre os olhos e é batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. É algo impactante, porque o que aconteceu quando ele orou, Saulo abriu os olhos, e a palavra nos diz assim, ó: logo lhe caíram os olhos como de um escamo, e recuperou a vista. Aleluia. Ele abriu os olhos. Saulo já havia escutado, já havia visto, estava numa parte de talvez castigo ali nos 3 dias, mas quando o servo do Senhor orou por ele, ele abriu os olhos. E o Senhor derramou do Espírito Santo e encheu ele. Glória a Deus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Então, Saulo ficou ali, tomou, comeu, bebeu, se fortaleceu, né? Ficou alguns dias ali com os discípulos na sinagoga e já pregava Jesus, Glória a Deus. já dava o testemunho. E muitos nem acreditavam que aquele ali era Paulo. Não acreditavam que era aquele que perseguia a igreja. Não acreditavam que era aquele que caçava os crentes para jogar nas prisões. Mas este era o Paulo. Aleluia. E depois Paulo fala lá quando ele está diante do rei de Cripa, ele dá o testemunho, né? Ele diz assim, ó, no capítulo 26: ó rei de Cripa, não fui eu desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente os que estavam em Damasco, e depois em Jerusalém, e em toda a terra da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus pelos seus pecados. Quando Deus falou com Ananias, Deus falou assim, ó: vá, Saulo é meu vaso escolhido. Ele vai levar o meu nome perante os reis e perante os gentios. Glória a Deus. E por causa do meu nome, ele vai sofrer. Ele já fala isso. Jesus já fala isso com antecedência. Mas é porque Saulo já era um vaso escolhido em Cristo. Verdade. Não importa quanto vamos sofrer por causa do Evangelho. Se Jesus está junto conosco, não importa. Porque Jesus está andando junto conosco. Aleluia. É bem como a irmã Anitta falou em uma outra pregação: Jesus não vai nem na frente, não vai nem atrás, anda de mão dada. Glória a Jesus. Se você está junto com Jesus, quando você está junto com Jesus, quando você está junto com o teu companheiro, teu filho, tu não anda com ele atrás ou ele na frente, tu anda com ele do lado, Glória de a Deus. ladinho, Aleluia. de mão dada. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Então, Glória a Deus. quando alguns homens viram que aquilo tinha acontecido, eles começaram a perseguir. Começaram a perseguir Saulo para matar ele, fazer emboscada, tentaram, arredaram ele
mas não conseguiam, porque ele estava junto com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Houve um impacto muito grande da parte do sumo sacerdote da época, porque Saulo era o maior, né, e melhor servo, né, deles. E na verdade depois se transformou no maior e melhor servo de Jesus Cristo. E inimigo então do sacerdote daquela época, que queria aprisionar os crentes e não deixar a igreja se expandir. E o Senhor resolveu então esse problema, né, de imediato. Ele transformou o maior inimigo no maior servo dele. E isso nos demonstra em Lucas, né? Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. A palavra ela só se completa, irmãos. Ela só se completa. Ela dá um testemunho de alguém ali e de repente ela já está falando a resposta. A palavra se autocompleta. Por isso quando o pastor diz assim, ó, leiam a Bíblia. É verdade. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos entender o que a Bíblia nos fala. Aleluia. Ela se autocompleta. Glória a Deus. Então nós podemos ver que houve um encontro de Jesus, era um perseguidor e virou um perseguido, porque agora ele era da igreja, ele era um discípulo de Jesus. E nesse encontro que teve, né, de Saulo com Jesus Cristo com Saulo, nós podemos dizer que é um dos maiores exemplos de perdão da parte de Deus. Porque Saulo ajudou a matar pessoas por causa da igreja, aprisionar famílias inteiras por causa da igreja. Ele achava que aquilo era errado. E Jesus Cristo teve tanta misericórdia dele, tanto amor por ele, que ele perdoou. Apagou, jogou por mar do esquecimento. A Bíblia nos fala que Deus joga para as costas, para o mar do esquecimento. Porque se a gente vê assim nos olhos da gente, a gente lembra. Aí a Bíblia diz assim, para as costas, para o mar do esquecimento. Amém. Nem olha. Amém. Nem sabe mais o que era aquilo. Glória a Deus. Aleluia. Houve Aleluia. o arrependimento de Saulo pelo tudo que ele cometeu contra o Senhor, por todos os pecados, os 3 dias de oração e jejum que ele buscou a face do Senhor, que ele buscou a obediência, a consagração, a purificação, ao orar, ao jejuar. Houve a preocupação de Ananias em ir lá ver esse homem perverso que era, mas que se transformou num discípulo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E a conversão. Saulo abriu os olhos. Irmãos, eu orei a Deus para que Deus me desse essa palavra. Aleluia. Aleluia. E eu disse, mas Senhor, o que o Senhor quer que eu fale sobre essa palavra? Qual é o mistério que tem nessa palavra que eu não consigo entender? Porque eu vou ir ali e vou narrar os fatos que aconteceram. Eu não sei qual é o propósito de Deus. Mas teve um dia que Deus falou para mim, Saulo abriu os olhos. Glória a Deus. Saulo abriu os olhos. Glórias a Deus. Às vezes, os crentes se encontram com Jesus. Existe oração, existe jejum, existe arrependimento. Mas será que abre os olhos? Eu lutei, irmãos, contra essa palavra. E pedi, olhava a Bíblia e dizia, Senhor, mas não é isso, eu vou olhar outra palavra, eu vou pregar outra coisa. E o Senhor, não é essa aqui. Amém, Jesus.
Graças a Deus. Glória a Deus. Irmão, Saulo abriu os olhos e logo ele foi batizado. Aleluia. Logo o Senhor derramou do Espírito Santo sobre Saulo, para que ele fosse cheio de fé, cheio de poder, cheio de unção quando ele falasse da palavra de Jesus Cristo. Para que as pessoas acreditassem naquilo que ele estava falando era verdadeiro. Tanto que Paulo abriu muitas igrejas. Depois que ele estava aprisionado, ele mandou muitas cartas, cartas a Coríntios, cartas a Timóteo, muitas cartas, porque ele abriu muitas igrejas. Paulo foi um dos discípulos maiores em edificação de igreja, se nós formos analisar. É verdade. Ele abriu os olhos para a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes queremos ficar com os olhos fechados e não enxergar qual é a vontade do Senhor. Aleluia. É Deus. Aleluia. Mas que Deus nos encha de graça, Aleluia. de sabedoria e entendimento para que possamos abrir os nossos olhos quando for da vontade dele. Glória a Deus. Depois a carta a Timóteo fala assim, Aleluia, Paulo Jesus. diz assim, eu dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me julgou fiel, deu a ele o poder de abrir essas igrejas, o poder de levar a sua palavra, de transformar num perseguidor, num perseguido. Pondo no seu ministério, ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia do Senhor. Ele dá graças em uma carta que ele escreve a Timóteo, Timóteo 1, 12, 16. A conversão de Paulo é um exemplo maravilhoso de perdão. Aleluia. Ele transformou um homem Graças a num Deus. servo fiel. Saulo teve um encontro com Jesus. Aleluia. Ele ouviu a voz, obedeceu o seu mando. Ele orou, ele jejuou. E isso vai mostrar que Paulo pôde ser salvo. Glória a Deus. Aleluia. E qualquer um de nós que queira, pode também. Amém. Não importa a pessoa que seja, desde que nós aceite Jesus. E Jesus queira transformar o vaso, Jesus faz. Aleluia. Aleluia. Irmãos, essa era a palavra que eu tinha para entregar para os irmãos. E eu agradeço pela oportunidade, em nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Bendito o nome do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus por essa palavra abençoada, né? Que Aleluia. Deus trouxe Verdade, Senhor. pela nossa irmã Luciana. Deus abençoe, né? E nós vamos estar orando, né? Orando e despedindo este culto, né? Dando os nossos anúncios finais, né? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus, né? Glória a Deus. E Aleluia. agradecemos a presença de todos os irmãos, né? Foi uma palavra abençoada, né? Uma Aleluia, palavra abençoada, né? Que Deus venha salvar muitos Paulos, né? Glória a Muitos Deus. Paulos, que Deus venha usar também esse Ananias, né? Ananias, a única passagem na Bíblia que tem que fala sobre Ananias é essa passagem, né? E olha que Ananias foi separado, né, para impor as mãos, né, sobre Paulo, Espírito né? de Deus. Paulo transformou todo o continente, todo Aleluia. o evangelho expandiu, e é a única passagem que tem sobre Ananias. Não confundir com Ananias e Safira, era um outro, não tem nada a ver com esse Ananias aqui, né? Mas este Ananias foi uma bênção, né? Glória a Deus. Uma bênção, né? Que Deus colocou ele. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Coloca com a mão no coração, Senhor nosso Deus, a tua Aleluia. palavra foi Pai. pregada nesta noite. Obrigado, Jesus. Aleluia. Guarda ela, Pai, nos nossos corações,
nas nossas vidas, que nós venha ser transformado, Pai, no Paulo, aleluia, que esse novo tempo do Evangelho, Pai, possa nos fazer mais ousado para pregar a Tua palavra, meu Deus. Livra, Senhor, nós de todo perigo, de todo mal, nos dá ousadia, Pai, para pregar o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus, irmãos. Domingo nós temos o nosso culto do evangelismo. Bem? Nosso culto do evangelismo, domingo, às 19 horas, aqui, né, no nosso templo 7, no Vale Real, né, na rua Carlos Finkler, número 100, centro do Vale Real, ao lado da delegacia de polícia aqui. Amém? Vai estar pregando o pastor Hector Guilherme, ali da cidade de Novo Hamburgo, né, vai estar aqui conosco, né, foi um vaso aí que Deus nos apresentou, e nós vamos estar trazendo ele para pregar a palavra. Amém? Em nome de Jesus, venha e traga mais alguém, convide mais alguém, convide mais alguém para receber uma porção do Senhor, da bênção do Senhor, né? Eu creio que Deus vai nos dar para a nossa igreja, né? Não fique em casa, né? Venha receber uma bênção e o nome do Senhor vai ser glorificado, né? Aleluia. Amém. Amado Deus, domingo quem for de um culto, eu gostaria de pedir que traga um prato fundo, sabe, para sopa, né? E colher, tá bom? Quem tiver, traga. Tá? Vai ter um sopão no final. Vai ter sopa. Aleluia. Glória a Deus. Vai ter uma grande sopa aí, né? Um chazinho, certo? Um cafezinho. Vai ser bênção de Deus, né? Vamos nos confraternizar aí, né? Porque é frio, tá frio nesses dias, frio assim, é bom, né? A gente já sai abastecido espiritualmente e abençoado, né? Volta para casa aqui, né? Amém? Discipulado às 17h30, pastor Gilmar. Nem mais algum recado? Não? Tudo certo. Coloque a tua mão no coração. Então, domingo às 19 horas, né, irmão? Vamos estar orando. Ore pelo pregador, ore para que Deus venha abençoar, né, o pregador e venha abençoar a igreja. A igreja precisa, nós precisamos, irmãos, receber de Deus. Deus tem um tempo novo para nós, mas nós queremos receber de Deus. Amém? Porque já estamos prevendo pelos olhos da fé, nós estamos vendo mudança. Deus abençoando, derramando as bênçãos sobre esse lugar, sobre a vida dos irmãos. Enquanto os irmãos são abençoados, a igreja também é abençoada. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Se Deus é por nós, ninguém. Deus, um abraço no teu irmão. Estamos pedindo em nome de Jesus. Agradecemos aos nossos irmãos internautas. Deus abençoe a tua vida. Aqueles que puderem estar aqui domingo às 19 horas, venham participar aqui no templo sede, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.